Fim da tarde, começo da noite do domingo. Do cineasta italiano Giuseppe Tornatore revejo Ennio, com e sobre o compositor e músico também italiano Ennio Tornatore, mestre maior da música para o cinema, um mestre da música. Arte, toda a beleza que humanos são capazes de criar. Música, cinema, poesia, prosa, amor e esperança. Mas o mundo não é só isso, muito menos o Brasil do agora. Minutos antes das 8 da noite do domingo, Bolsonaro chega à TV Bandeirantes para o debate com Lula e diz numa entrevista o que repetiria no debate, que não é pedófilo, espanto para os ainda então desatentos ao pintou um clima. Diz também o que de forma oblíqua acrescentará no debate, que não é genocida, que não é canibal e que não é amigo de milicianos. Uma vacina contra temas que frequentaram a campanha nas TVs e redes sociais nos últimos dias e horas. Vacina contra temas que já são parte da sua história. Por conta do pintou um clima, o presidente da República se viu obrigado a fazer uma live no início da madrugada do domingo. Diz Bolsonaro terem sido as piores 24 horas da sua vida. Falou do que ele mesmo, em uma entrevista, citou como o local onde meninas de 14 e 15 anos bonitinhas se arrumavam para, aspas, ganhar a vida, quando era apenas uma ação social. O que na cena descrita por Bolsonaro tinha ares de bordel era um curso de estética, maquiagem e corte de cabelo. No palco da Band, Bolsonaro valeu-se da decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal para se defender. O ministro do STF, por ora presidente do TSE, proibiu o PT de usar o material na campanha. Alexandre de Moraes, como bem sabemos, é aquele ministro que Bolsonaro já chamou de canalha. Ministro ameaçado de impeachment por aliados do presidente se Bolsonaro reeleito. Ao que parece, não apenas o presidente teve péssimas 24 horas antes do debate. Advogado da família em casos vários, Frederic Wassef tentou buscar um outro sentido para o pintou um clima. Wassef, recordemos, aquele do Queiroz escondido em um imóvel de sua propriedade em Atibaia. Vamos à livre interpretação do pintou um clima. O que não ficou claro foi o uso da expressão pintar um clima em relação aos adolescentes. O que ele falou do clima é muito claro, gente. É o clima da questão do comunismo. Essa cena lembra Ionesco e Beckett, dois dos dramaturgos do chamado Teatro do Absurdo. No confronto, Lula não tocou diretamente no assunto pintou um clima, porque não é do seu estilo e porque poderia pegar mal depois da decisão do TSE. Mas sua equipe não deixou de alertar jornalistas. O pequeno broche pregado no paletó de Lula e Bolsonaro viu é símbolo da campanha contra a exploração sexual infantil. Confiantes na falta de memória e percepção, não faltaram absurdos. Bolsonaro levou para o palco como assessor seu ex-ministro e ex-juiz, Moro. Dallagnol, o chefe da Lava Jato no Ministério Público Federal, também estava na comitiva. Percebam a tessitura toda do absurdo. Dallagnol, aquele do tristemente famoso PowerPoint. E há 6 dias do primeiro turno, em 2018, o Moro juiz vazou uma delação do ex-ministro Palocci. Delação que depois a Polícia Federal não aceitou por ser uma farsa, com frases bombásticas que até hoje repercutem, mas a delação mesma só tinha palavras, sem nenhuma prova. E por isso a Polícia Federal a rejeitou. Ali, naquela véspera do primeiro turno, Moro ganhou o futuro Ministério da Justiça. O então juiz recebeu o convite ainda durante a campanha, como depois revelaria o vice-presidente Hamilton Mourão. Moro, lembremos, deixou o governo Bolsonaro
humilhado. Tem quem entenda ter sido mera encenação a demissão. Não foi. Recorde-se a reunião que o Brasil só conheceu porque o Supremo Tribunal Federal obrigou o governo a torná-la pública. Com o Moro presente sendo humilhado e Bolsonaro dando a senha para sua demissão logo em seguida. Eu não vou esperar fuder a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Foi o ministro Celso de Mello, então decano do STF, quem liberou esse vídeo da reunião ministerial do passar a boiada e demais, com aqueles diálogos desastrosos para a imagem do governo. Ah, mas o Jair e o Moro estão juntos de novo. Claro, estratégias à parte, tipos como esses, o caráter e a história se encarregam de juntar. Ah, mas o Alckmin, a Tebet e o PDT do Ciro estão com o Lula, rebatem Tico e Teco. Tico e Teco são os dois neurônios de muitos e muitas. Alckmin, Tebet e o PDT de Ciro não são juízes nem procuradores da República. Não condenaram um réu para, em seguida, servir o adversário interessado e beneficiado pela condenação. E, no debate da Band, capachescamente lá estavam Dallagnol e Moro. Moro na beira do palco. Será que em algum momento eles perguntaram a Bolsonaro sobre os 51 imóveis pagos com dinheiro vivo na família? Ou os 107 imóveis do clã Bolsonaro? Ah, mas agora ele é senador eleito, diz o Teco para a concordância do Tico. Vamos à cena no Teatro do Absurdo. Também a cenografia a cargo do filho Carlos, o Carluxo, fiel discípulo da escola Steve Bannon. Moro logo à frente da plateia, à vista de Lula como tentativa de intimidação. Como intimidação não funcionou, mas teve função num dos blocos do debate. Porque essa é uma isca que Lula ainda morde. Como mordeu com aquele padre de festa junina. A condenação imposta por Moro e seus comandados da Lava Jato de Curitiba, comandados absurdamente por um juiz no Ministério Público e na Polícia Federal. Mesmo anulada e desmoralizada a condenação por parcialidade e ilegalidades, a isca é sempre usada. E toca no que Lula, aos 76 anos de idade, tem de mais caro dentro de si. Não há aviso ou alerta prévios ou durante que, até aqui, impeçam Lula de morder essa mesma isca. Veremos no debate da Globo. A dupla Bolsonaro e Moro encenou a desmoralização final da Lava Jato no palco. O juiz que interferiu na eleição em 2018 e ajudou a eleger Bolsonaro agachou-se novamente para servi-lo. A Lava Jato, já morta juridicamente, no palco da Band foi sepultada também, definitivamente, na história. Na Globo News, o epitáfio, por Merval Pereira, que, fora abalizadas opiniões do Tico e do Teco, não pode ser chamado de comunista, nem de ser alguém que não tenha defendido Moro e sua Lava Jato com todo empenho. Ouçamos, vejamos Merval. A presença do Moro como assessor do Bolsonaro num debate só mostra uma coisa, que o alvo dele sempre foi o Lula. E que ele, depois de ter feito tudo isso, ter falado tudo isso do Bolsonaro, voltar a apoiar o Bolsonaro para derrotar o Lula, é um atestado de que ele, desde o início, estava com esse objetivo. É uma coisa que... É uma corrupção seletiva, né? Ainda na categoria dos absurdos. O tema Igreja Cristãos não foi citado no palco, salvo quando Bolsonaro o usou. Ao morder a isca Petrolão, Lula entregou preciosos minutos que poderiam ter sido usados exatamente
neste tema. Durante a semana toda, Bolsonaro foi duramente criticado pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e por arcebispos. De Belém do Pará, Alberto Taveira, e de Aparecida, Orlando Brandes. No santuário em Aparecida, aquele espetáculo bizarro, absurdo, com fiéis de Bolsonaro fazendo arruaça e bebendo diante da igreja, vaiando Dom Brandes e, em coro, chamando jornalistas, inclusive da TV da igreja, de comunistas. Absurdo que tem se repetido país afora. Ô Vera, calma, você calma. Vera. O que aconteceu aí hoje? Mas Vera. Eu tô cansada de falar. E continua sempre a mesma coisa, somente mentira dentro dessa igreja. Mas Vera, aqui é a casa de Deus, tem que respeitar, Vera. E eu tô desrespeitando por acaso. Quem tá, Vera, tá. Quem tá desrespeitando. Esse é respeito à ordem de sossego a uma instituição religiosa. É crime isso aí. É crime. Nossa, crime? É crime. Por quê? Vão me prender? Aqui ela não é assim, né? É crime. Mas não, mas alguém pode. Pode chamar. É crime isso aí. Deixa eu ver. Jesus disse, por causa de mim. Vera, calma. Por causa de... Grave. Não tô gravando. Deixa eu... Deus possa ser aquele que vai governar a nossa vida e também o Senhor da nossa sociedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não é a favor do aborto. Não estou pedindo luta para o Lula. Eu não estou pedindo luta para luta. Tá? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, é o único Filho do nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu seu poder. Eu não estou pedindo luta para luta. Tá. É só a gente ver para acreditar uns troços desses. Nem viu, não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. Olha aí, pessoal. Eu mesmo filmando, Fabiano. No domingo, depois das saraivadas da CNBB e arcebispo, foi a vez do cardeal de São Paulo, Dom Odílio Scherer. Scherer, um reconhecido conservador, que no seu Twitter se viu obrigado a responder ataques de Tico e Teco, os dois neurônios, que acusam o cardeal de ser comunista. Por quê? Porque cardeais do mundo todo têm a cor vermelha numa faixa sobre a batina. E também, a depender da hierarquia, um mini manto em vermelho. Eventualmente, vermelho também no solidel. Aquela pequena touca posta no cucuruto, semelhante ao quipá dos judeus. Pois não é que o cardeal de São Paulo teve que informar não ser um comunista nem abortista? Ao mesmo tempo, o cardeal Scherer aproveitou a deixa para baixar a ripa com um endereço claríssimo. Escreveu: parece-me reviver os tempos da ascensão ao poder dos regimes totalitários, especialmente o fascismo, disse o cardeal. Entendamos definitivamente, caros ólogos, caras ólogas de todas as latitudes e longitudes. É o cardeal de São Paulo, a mais rica cidade da América Latina. Um conservador, ainda que sem citar nominalmente, referindo-se a Bolsonaro e companhia. É o fascismo, são os fascistas tentando tomar o poder de vez. Assumido no teatro do absurdo, compromisso público de Bolsonaro, o de não atacar e não tentar controlar o Supremo Tribunal Federal, se reeleito. Promessa e compromisso que valem o que vale sua palavra, o que vale sua história. O presidente chama o ministro Alexandre de Moraes, entre outros, de canalha.
mas no debate usou Alexandre de Moraes para escapar ao clima por ele mesmo, Bolsonaro, pintado. No teatro, o presidente usou a expressão bandidos, bandidos. Na manhã seguinte, tiroteio e um morto em Paraisópolis, periferia de São Paulo. Tarcísio anunciou o tiroteio no seu Twitter e atravessou o dia num clima de ambiguidade. Teria sido um atentado contra ele. Os esgotos do bolsonistão nas redes sociais cultuam armas e a morte, incluindo ameaças. Nunca foram solidários em meio ao genocídio Covid. Pelo contrário, defendiam e defenderam aquela política. E nunca foram solidários diante de tantos assassinatos cometidos por bolsonaristas. Mas nesta segunda, dada a senha, robôs e fakes pularam sobre o morto de Paraisópolis para fazer política fingindo compaixão que jamais tiveram diante da morte. No fim do dia, o candidato Tarcísio já admitia: não foi um atentado contra ele. Teria sido um fato intimidador. Claro, qualquer tiroteio a 100 metros é intimidador para qualquer pessoa. E o tiroteio entre PMs e bandidos foi a 100 metros de onde estava o candidato. Os PMs envolvidos no tiroteio negaram a fantasia do atentado. Disseram ao UOL: o alvo não foi Tarcísio. Por fim, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, general João Camilo, próximo de Bolsonaro e de Tarcísio, enterrou a fantasia. Nesta terça-feira, enfim, estava nas manchetes. Secretário de Segurança descarta indícios de atentado contra Tarcísio. Servindo-se do tiroteio em Paraisópolis e de um morto, a armação, que serviu aos esgotos neofascistas e às campanhas do bolsonistão o dia inteiro. 24 horas depois da Fakelândia atuando, Rodrigo Garcia, governador de São Paulo e, no momento, apoiador do bolsonistão, também descartou a fantasia do atentado. Gente, quem já viu, por exemplo, Collor politizar um aborto inexistente e o sequestro de Abílio Diniz em 1989? Ou a bolinha de papel do Serra em 2010 e a mamadeira de piroca em 2018, pode esperar qualquer coisa. Mas ainda tendo Bannon Carluxo como diretor de cena. E atenção à história dos hackers que sequestraram todos os arquivos da Record. E nesta terça voltou ao ar o bombástico Pintou um Clima. Bolsonaro, a mulher Michele ao lado, gravou um vídeo pedindo desculpas. Desculpas às meninas venezuelanas que ele insinuou estarem arrumadas para ganhar a vida. Enquanto ele fazia um misto de desculpas e desmentido, surgiram nesta terça novos vídeos, com Bolsonaro insinuando ou mesmo afirmando que meninas venezuelanas estavam bem arrumadas para, aspas, fazer programa. Confiram esses dois vídeos em que ele trata do mesmo assunto. Um deles com o Pintou um Clima. Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Então, pintou um clima, voltei, posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. E eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, pra quê? Daí eu olhei para trás, tinha umas 2, 3 meninas bonitinhas de uns 14, 15 anos de idade. Me chamou a atenção. Menina bonitinha, sábado. Né? É por que chamou a atenção? Eram parecidas. Eu vi que apareceu mais uma, mais outra. Eu desci da moto. Posso entrar? Entrei. Tinha umas 15 meninas dessa faixa etária, 14, 15, 16 anos. Todas muito bem arrumadas, tinham tomado banho, estavam fazendo o cabelo. Venezuelanas. Estavam se arrumando para quê?
Alguém tem ideia? Quer que eu fale? Vou falar. Não vou falar. Para fazer programa. Para fazer programa. Nossa. Vocês acham que elas queriam fazer isso? Não. Qual era a fonte de sobrevivência delas? Essa. Não faltam nem faltarão bang-bangs nesse novo Velho Oeste chamado Brasil. Brasil de Bolsonaro. Indígenas cercados e mortos, terras invadidas, garimpo ilegal, destruição ambiental, ataques e assassinatos comandados por poderosos contra os que resistem. Militares na FUNAI prometem atropelar Ibama e liberar garimpo em terras indígenas. Mas não só. Fantasias e palco à parte, a real. Em agosto, este último, queda de 1,3% na atividade econômica, o tal PIB, Produto Interno Bruto. E, que surpresa, o preço da gasolina está subindo de novo nas bombas. Pesquisa do Instituto IPEC nesta segunda-feira. Lula com 50% das intenções de voto, Bolsonaro com 43%. Pesquisa é momento, é o agora. E Arthur Lira, presidente da Câmara do Orçamento Secreto, o secretão, delira. Quer urgência na votação para criminalizar os institutos de pesquisa. E no secretão, Lira, não vai nada? Domingo de teatro no palco da Band, com a venda de um país que só existe no discurso absurdo, que ignora 680 mil mortos, um genocídio absolutamente evitável na pandemia, 33 milhões de pessoas com fome e o país sendo arrastado ao delírio religioso coletivo. É por isso que a arte, se não fosse mais nada, pode ser um bálsamo nas nossas vidas. Música, cinema, poesia, prosa, beleza, amor, esperança. Humanos que não perderam, não perdem a humanidade. Como Ennio Morricone, capaz de criar beleza até com a violência do Velho Oeste.